Imagine descobrir que você pode voar, que pode escapar de qualquer prisão, transcender qualquer limite, tocar o próprio sol. Mas e se eu te dissesse que o primeiro homem a realizar esse sonho morreu exatamente por conseguir realizá-lo? Há mais de 3.000 anos, nas águas geladas do mar Egeu, um jovem chamado Ícaro caiu dos céus. Sua queda não foi um acidente, foi o preço inevitável de um sonho que se tornou obsessão, de uma liberdade que se transformou em maldição. Antes de descobrirmos como asas de cera e pena se tornaram instrumentos de tragédia, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história? E se você quer mergulhar nas lendas mais sombrias da humanidade, se inscreva no canal, porque hoje vamos voar perigosamente perto da verdade. Esta é a história de Ícaro, e de como os sonhos humanos podem se tornar pesadelos divinos. Bem-vindos ao Entre Eras. Ícaro, a tragédia das asas de cera. O peso do labirinto. Nas profundezas rochosas de Creta, onde o sol Mediterrâneo jamais penetrava, ecoavam os gemidos de uma criatura que não deveria existir. O Minotauro, meio homem, meio touro, era a vergonha viva do rei Minos, fruto de uma maldição divina que transformou o desejo de sua esposa Pasífae em aberração. E foi Dédalo, o genial arquiteto ateniense, quem criou o labirinto que aprisionaria para sempre aquela abominação. Dédalo era um homem de mãos hábeis e mente brilhante, capaz de dar vida ao mármore e fazer voar o que nascerá para rastejar. Suas invenções desafiavam as leis naturais, seus projetos rivalizavam com a obra dos próprios deuses. Mas o orgulho, esse veneno sutil que corrói a alma dos grandes homens, seria sua perdição. Quando o herói Teseu chegou a Creta, Dédalo não conseguiu resistir ao impulso de ajudá-lo. Forneceu o fio de Ariadne, a chave que permitiria ao príncipe ateniense navegar pelos corredores impossíveis do labirinto e emergir vitorioso após matar o Minotauro. O rei Minos descobriu a traição. Sua ira foi terrível como a tempestade que devasta as ilhas do Egeu. Não bastava punir apenas Dédalo, a vingança real deveria se estender àquilo que o arquiteto mais amava no mundo, seu filho Ícaro. O jovem, então com 16 anos, possuía a mesma genialidade criativa do pai, mas também sua impulsividade. Seus olhos brilhavam com a curiosidade ardente da juventude, e suas mãos tremiam de ansiedade para criar, para voar, para transcender os limites impostos pelos mortais. A punição foi cruel em sua simplicidade. Pai e filho seriam prisioneiros da própria criação de Dédalo. Foram lacrados vivos dentro do labirinto que outrora abrigara o Minotauro. As paredes de pedra, construídas com precisão matemática perfeita, tornaram-se as barras de sua cela. Cada corredor que Dédalo havia projetado com tanto cuidado agora se voltava contra ele, cada curva e ângulo conspirava para mantê-los cativos. O labirinto conhecia seu criador, e parecia sussurrar zombarias nas noites sem lua, quando pai e filho caminhavam pelos corredores intermináveis, procurando uma saída que sabiam não existir. Ícaro sentia o peso da prisão como correntes invisíveis ao redor de seu peito. A juventude não foi feita para definhar em cativeiro, e cada dia que passava roubava um pouco mais de sua vitalidade. Seus sonhos eram povoados por visões de campos abertos, de montanhas que se erguiam em direção às nuvens, de águas cristalinas onde poderia mergulhar sem encontrar paredes de pedra. Durante os primeiros meses, ainda mantinha esperança de que alguém viria resgatá-los. Mas os meses se transformaram em anos, e a esperança gradualmente se transformou em amargo desespero. Dédalo observava o filho definhar e sentia que cada dia de cativeiro era uma lâmina que cortava sua própria alma. O arquiteto começou a desenvolver uma obsessão sombria, encontrar uma forma de escapar que não dependesse de portas, túneis ou passagens terrestres. Seus olhos se voltaram para cima, para o único espaço que Minos não conseguirá fechar, o céu infinito que se estendia além das paredes do labirinto. Foi então que nasceu a ideia mais audaciosa e perigosa de sua vida. Se não podiam caminhar para a liberdade, voariam até ela. 3 anos haviam se passado desde que foram selados no labirinto, e Dédalo já não era o mesmo homem. Sua barba crescerá selvagem e desgrenhada. Seus olhos adquiriram um brilho febril que Ícaro reconhecia como sinal de uma mente genial prestes a romper as barreiras do impossível. O arquiteto passava horas observando os pássaros que ocasionalmente sobrevoavam o labirinto, estudando cada batida de asa, cada corrente de ar, cada movimento sutil que lhes permitia dominar o elemento que os homens consideravam proibido. Meu filho, sussurrava Dédalo nas noites mais escuras, quando apenas as estrelas eram testemunhas de seus planos. Os deuses nos negaram a terra e o mar como rotas de fuga.
mas esqueceram de fechar o céu. Suas mãos tremiam enquanto desenhava esquemas na poeira do chão, traçando formas que pareciam meio máquina, meio criatura alada. Ícaro observava fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Conhecia suficientemente o pai para saber que, quando Dédalo concebia um projeto, nada no mundo poderia impedi-lo de realizá-lo. A primeira etapa do plano insano começou com a coleta de penas. Cada pássaro que morria no labirinto, fosse por exaustão, ferimentos ou simplesmente por ter perdido o rumo, tornava-se material precioso para a obsessão de Dédalo. Ele as catalogava cuidadosamente: penas de águia para a estrutura principal, penas de pombo para o acabamento, penas de gralha para os detalhes menores. Suas mãos, antes acostumadas a moldar mármore e bronze, agora trabalhavam com a delicadeza de um joalheiro, selecionando apenas as penas mais perfeitas, descartando qualquer uma que apresentasse o menor defeito. Ícaro tornou-se o assistente relutante daquela empresa que considerava simultaneamente brilhante e suicida. Passava os dias caçando pássaros com armadilhas improvisadas, coletando cera das colmeias selvagens que cresciam nas fendas das paredes do labirinto, procurando materiais que pudessem servir à estrutura das asas que seu pai projetara. À medida que o trabalho avançava, sentia uma mistura tóxica de esperança e terror crescendo em seu peito. A esperança de que talvez, apenas talvez, conseguissem escapar daquele cativeiro eterno. O terror de que a tentativa resultasse em morte certa. A cera deve ser aquecida até o ponto exato, murmurava Dédalo enquanto trabalhava, suas mãos movendo-se com precisão cirúrgica. Muito fria, e não cola as penas adequadamente. Muito quente, e perde a consistência necessária para suportar o peso do corpo durante o voo. Cada detalhe era calculado com a obsessão de um homem que sabia que não haveria segunda chance. O erro significaria não apenas o fracasso, mas a morte, uma queda mortal desde alturas que nenhum homem deveria alcançar. As asas começaram a tomar forma durante os meses seguintes. Eram construções magníficas e aterrorizantes, maiores que qualquer asa natural, com uma envergadura que se estendia por quase 3 metros de cada lado. Dédalo havia criado uma estrutura interna de madeira flexível, sobre a qual as penas eram meticulosamente coladas com camadas de cera aquecida. O resultado final era algo que parecia meio obra de arte, meio instrumento de tortura. Belas como as asas dos anjos nas pinturas, mas carregadas de uma ameaça sombria que fazia o coração de Ícaro acelerar sempre que as contemplava. Durante as longas noites de trabalho, pai e filho conversavam sobre o plano de fuga. Dédalo explicava os princípios básicos do voo, como o ar se comportaria sob as asas artificiais, qual seria a altura ideal para manter o equilíbrio entre segurança e eficiência. Suas palavras eram técnicas, precisas, mas Ícaro percebia o subtexto sombrio que permeava cada instrução. Estavam prestes a tentar algo que nenhum mortal havia tentado antes, algo que poderia facilmente resultar em suas mortes. A última lua antes da tentativa de fuga tingiu de prata as paredes do labirinto, criando sombras que dançavam como espíritos inquietos pelos corredores tortuosos. Dédalo havia escolhido a data com cuidado, uma manhã de vento favorável, quando as correntes de ar ascendente seriam mais fortes e estáveis. As asas estavam prontas, penduras nas paredes como troféus macabros de uma caçada impossível. Eram mais belas e aterrorizantes do que Ícaro jamais imaginara, construções de uma perfeição quase divina, mas que carregavam em si o peso da blasfêmia. O processo de fixar as asas aos corpos humanos revelou-se mais complexo e doloroso do que pai e filho haviam antecipado. Dédalo desenvolvera um sistema de correias de couro e armações de madeira que se encaixariam nos ombros e braços, distribuindo o peso das asas artificiais de forma que pudessem ser controladas pelos movimentos naturais do corpo. Mas a dor de carregar aquele peso, mesmo por alguns minutos de teste, era excruciante. Os músculos não foram feitos para suportar tal tensão, os ossos protestavam contra a pressão anormal. A dor é temporária, murmurava Dédalo enquanto ajustava as correias que prendiam as asas aos ombros de Ícaro. A liberdade é eterna. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma excitação doentia que o consumia sempre que contemplava sua criação. Havia algo de profundamente perturbador na forma como seus olhos brilhavam ao ver o filho transformado naquela criatura híbrida, meio homem, meio pássaro. Era como se estivesse assistindo ao nascimento de uma nova espécie, ou talvez a profanação de ambas as anteriores. Ícaro sentia o peso das asas como uma cruz que carregava nas costas. Cada movimento exigia um esforço consciente, cada respiração tornava-se mais difícil sob a pressão das correias que cercavam seu peito.
Quando finalmente conseguiu equilibrar-se e dar alguns passos cambaleantes pelos corredores do labirinto, teve a sensação perturbadora de que não era mais completamente humano. As asas pareciam ter vida própria, respondendo a impulsos que não conseguia controlar completamente, criando correntes de ar que alteravam o som de seus passos e faziam eco de forma estranha pelas paredes de pedra. Os últimos preparativos assumiram um caráter quase ritual. Dédalo insistia em verificar cada pena individualmente, testando a aderência da cera, examinando a estrutura interna das asas em busca de qualquer imperfeição que pudesse causar falha catastrófica durante o voo. Suas mãos moviam-se com a reverência de um sacerdote preparando um sacrifício aos deuses, e Ícaro não conseguia afastar a sensação incômoda de que eles próprios eram as oferendas que seriam consumidas por aquele ritual. Lembra-te do que te disse, repetia Dédalo obsessivamente, suas palavras adquirindo o tom de uma litania sombria. Não voes muito baixo, pois a umidade do mar tornará as penas pesadas e te puxará para a morte nas ondas. Não voes muito alto, pois o calor do sol derreterá a cera e as asas se desfazem em tuas mãos. Era um equilíbrio impossível, um fio de navalha suspenso sobre abismos mortais de ambos os lados. Ícaro sentia que estavam tentando navegar por um corredor ainda mais estreito e traiçoeiro que os do próprio labirinto. A noite anterior à tentativa, pai e filho permaneceram acordados, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. Dédalo revisava mentalmente cada aspecto do plano, calculando ângulos de voo, velocidades de vento, distâncias até a costa mais próxima. Ícaro, por sua vez, contemplava a possibilidade muito real de que aquela fosse sua última noite vivo. O medo havia se instalado em seu estômago como uma serpente fria, contorcendo-se e crescendo a cada hora que passava. Mas junto com o medo havia algo mais perigoso, uma excitação selvagem, uma sede de liberdade tão intensa que quase conseguia sufocar o terror. Quando os primeiros raios do amanhecer começaram a filtrar-se pelas aberturas superiores do labirinto, tingindo de dourado as paredes de pedra, Ícaro soube que havia chegado o momento. Seu coração batia com a força de um martelo contra uma bigorna, e suas mãos tremiam enquanto começava o ritual de vestir as asas que o levariam à liberdade ou à morte. O sol nascente pintava o céu de Creta com tons de âmbar e sangue quando pai e filho se posicionaram no ponto mais alto do labirinto, uma pequena plataforma de pedra que Dédalo havia identificado como o local ideal para a decolagem. O vento matinal soprava constante do mar, criando correntes ascendentes que fariam as asas artificiais vibrarem com uma energia quase viva. Ícaro sentia seu coração martelar contra as costelas enquanto observava a paisagem que se estendia abaixo, campos verdejantes, aldeias distantes, e, além de tudo, o mar infinito que se estendia até o horizonte. As asas pesavam como chumbo em seus ombros, mas ao mesmo tempo pulsavam com uma promessa terrível de liberdade. Cada pena tremulava no vento, criando um sussurro suave que parecia vir de outro mundo. Dédalo fez os últimos ajustes nas correias, suas mãos movendo-se com a precisão de um cirurgião que conhece intimamente cada nervo e artéria do corpo que está prestes a operar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho paternal e fanatismo científico que fazia Ícaro se sentir simultaneamente protegido e aterrorizado. Agora, meu filho, murmurou Dédalo, sua voz carregada de uma solenidade que transformava aquele momento num ritual sagrado e blasfemo ao mesmo tempo. Lembra-te, o caminho da sabedoria é o caminho do meio. Nem muito baixo, nem muito alto. O sol é nosso inimigo tanto quanto nosso guia. Ele próprio ajustou suas asas, e por um momento Ícaro viu o pai transformado numa criatura que não pertencia nem ao mundo dos homens nem ao dos deuses, algo intermediário, perigoso, magnífico e condenado. O primeiro impulso para o abismo exigiu mais coragem do que Ícaro julgara possuir. Durante intermináveis segundos, permaneceu imóvel na borda da plataforma, as asas estendidas, o corpo inclinado sobre o vazio que se abria como uma boca faminta pronta para devorá-lo. Abaixo, muito abaixo, as pedras do labirinto pareciam dentes afiados esperando por sua queda. O vento aumentou de intensidade, fazendo as penas vibrarem com tal força que pareciam querer se libertar da cera e voar sozinhas de volta às criaturas de onde foram arrancadas. Então, num momento de loucura corajosa ou coragem louca, Ícaro saltou. A sensação inicial foi de queda livre, de morte iminente, de arrependimento absoluto. Seu estômago subiu à garganta, seus pulmões esqueceram como respirar, e por um instante eterno teve certeza de que havia cometido o erro mais estúpido de uma vida que estava prestes a terminar de forma violenta contra as rochas afiadas. Mas então, milagre! As asas encontraram o vento e começaram a funcionar exatamente como Dédalo havia projetado.
O ar passou a sustentar seu peso, as penas responderam aos movimentos de seus braços, e gradualmente, impossível e maravilhosamente, Ícaro descobriu-se voando. A euforia que se seguiu foi mais intoxicante que qualquer vinho, mais poderosa que qualquer droga conhecida pelos mortais. Ícaro voava. Seus pés não tocavam a terra, suas asas cortavam o ar com eficiência crescente, e o mundo se estendia abaixo como um mapa vivo pintado pelos deuses. As aldeias eram pequenas como brinquedos de criança, os campos formavam padrões geométricos perfeitos, e o mar brilhava como metal polido sob a luz crescente do sol. Atrás dele, Dédalo também havia saltado e voava com a segurança de quem conhece intimamente cada aspecto de sua criação. Mas mesmo ele não conseguia suprimir completamente o espanto diante do milagre que haviam realizado. Estavam fazendo algo que nenhum mortal havia feito antes, desafiando leis estabelecidas pelos próprios deuses, transcendendo os limites impostos pela natureza humana. Era simultaneamente o triunfo supremo da engenhosidade humana e o ato de blasfêmia mais audacioso já cometido por mortais. Durante os primeiros minutos de voo, pai e filho mantiveram-se próximos, voando a uma altitude média sobre a paisagem cretense. O ar estava calmo e previsível, as asas funcionavam perfeitamente, e por um breve período Ícaro permitiu-se acreditar que conseguiriam escapar sem incidentes. Mas já havia algo mudando dentro dele, uma sede crescente, uma fome por mais altura, mais velocidade, mais da sensação divina de dominar o elemento que pertencia aos deuses. Conforme avançavam sobre as águas azuis do mar Egeu, deixando para trás a costa rochosa de Creta, Ícaro sentia uma transformação estranha e perigosa ocorrendo em sua alma. O que começara como alívio pela fuga bem-sucedida estava se metamorfoseando em algo muito mais sombrio e poderoso, uma embriaguez da altitude que nublava seu julgamento e inflamava seus sentidos com uma sede insaciável de transcendência. As asas, que inicialmente lhe pareciam pesadas e desajeitadas, agora se moviam como extensões naturais de seu corpo. Cada batida respondia instantaneamente à sua vontade, cada corrente de ar era lida e interpretada por instintos que não sabia possuir. Era como se a experiência do voo estivesse despertando aspectos adormecidos de sua natureza, transformando-o em algo que não era mais completamente humano. Seus olhos, acostumados às paredes claustrofóbicas do labirinto, agora se deliciavam com a vastidão infinita que se estendia em todas as direções. Dédalo notou a mudança no comportamento do filho com crescente preocupação. Ícaro havia começado a se aventurar em manobras cada vez mais arriscadas, testando os limites das asas artificiais com mergulhos súbitos e ascensões vertiginosas que faziam o coração do pai acelerar de terror. Ícaro! Gritava por sobre o rugido do vento. Mantém-te no curso. Lembra-te do que te disse sobre os perigos. Mas suas palavras pareciam se perder na vastidão do céu, ou talvez o jovem simplesmente escolhesse ignorá-las. A sensação de poder que o voo proporcionava era diferente de qualquer coisa que Ícaro havia experimentado. Lá embaixo, pequenas embarcações de pescadores navegavam como brinquedos flutuantes, e ele podia ver os rostos diminutos dos homens que apontavam para o céu com espanto e terror. Estava voando acima deles, literalmente superior a todos os mortais que permaneciam presos à terra por limitações que ele havia transcendido. Era um deus, ou pelo menos algo muito próximo disso. As restrições que governavam a vida comum não se aplicavam mais a ele. O sol subia lentamente no céu, e com sua ascensão chegava uma tentação que Ícaro descobriu ser irresistível. As correntes de ar quente que emanavam da superfície aquecida do mar criavam colunas invisíveis de sustentação que tornavam o voo não apenas mais fácil, mas positivamente estático. Cada vez que encontrava uma dessas correntes e se deixava levar por ela, sentia-se transportado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Era como se estivesse ascendendo não apenas através do ar, mas através dos próprios níveis da existência. Mais alto, sussurrava para si mesmo, as palavras perdendo-se no rugido do vento que agora assobiava com intensidade crescente ao redor de suas asas. Preciso voar mais alto. A lógica que seu pai havia tentado incutir nele, sobre os perigos da altitude excessiva, sobre o calor do sol que poderia derreter a cera, parecia absurdamente cautelosa diante da glória que experimentava. Certamente as asas eram mais resistentes do que Dédalo imaginava. Certamente um voo mais alto seria não apenas possível, mas glorioso. Gradualmente, quase imperceptivelmente no início, Ícaro começou a ganhar altitude. Cada ascensão era justificada em sua mente como necessária, para evitar uma nuvem, para aproveitar melhor uma corrente de ar, para ter uma visão mais clara do caminho à frente.
Mas a verdade era mais sombria. Estava sendo consumido por uma compulsão que não conseguia controlar, uma necessidade crescente de se aproximar cada vez mais da fonte de toda a luz e calor. Dédalo observava com horror crescente enquanto seu filho se transformava num ponto cada vez menor contra o azul brilhante do céu. Suas tentativas de chamá-lo de volta eram inúteis. Ícaro havia se colocado além do alcance da voz humana, voando em altitudes onde o ar rarefeito começava a afetar sua capacidade de raciocínio. O arquiteto compreendia com clareza terrível que sua criação mais brilhante havia se tornado o instrumento da destruição daquilo que mais amava no mundo. Lá no alto, próximo às nuvens que se formavam como castelos de vapor no céu matinal, Ícaro experimentava uma euforia que raiava na loucura. O mundo abaixo havia se tornado um abstrato mosaico de cores, desprovido de detalhes humanos que pudessem lembrá-lo de sua própria mortalidade. Ele era puro movimento, pura ascensão, puro desejo de se fundir com o elemento dourado que agora brilhava perigosamente próximo acima de sua cabeça. Nas alturas onde nenhum mortal deveria se aventurar, Ícaro descobriu um mundo novo e terrível. O ar era tão rarefeito que cada respiração exigia esforço consciente, e o frio cortante contrastava estranhamente com o calor crescente que emanava do sol, agora tão próximo que parecia uma fornalha dourada suspensa diretamente acima de sua cabeça. As nuvens, vistas de cima, revelavam-se paisagens alienígenas de vapor condensado, campos etéreos que se estendiam como continentes fantasmagóricos por onde sombras misteriosas dançavam e se desfaziam. Mas foi o sol que capturou completamente sua atenção e selou seu destino. Visto daquela proximidade impossível, não era mais o disco familiar que observara da Terra durante toda a sua vida. Era uma entidade viva, pulsante, consciente, um olho dourado de proporções colossais que parecia fitá-lo com uma mistura de curiosidade e desagrado. Suas bordas dançavam com chamas que se estendiam como tentáculos luminosos pelo espaço, e Ícaro podia jurar que ouvia uma música celestial emanando de sua superfície incandescente, uma harmonia que penetrava seus ossos e fazia seu sangue vibrar em sintonia. A proximidade do Sol estava produzindo efeitos que Dédalo jamais poderia ter previsto. Não era apenas o calor físico que representava perigo, embora esse fosse real e crescente, mas uma espécie de magnetismo espiritual que atraía Ícaro com força irresistível. Cada instante que passava naquela altitude proibida alimentava sua obsessão de se aproximar ainda mais, de tocar aquela fonte primordial de luz e energia, de se fundir com ela numa apoteose que o transformaria em algo mais que humano. Pai do fogo eterno, murmurou Ícaro, suas palavras congelando no ar rarefeito antes mesmo de serem completamente pronunciadas. Aceita-me em tua presença. Havia algo de profundamente blasfemo naquelas palavras, uma arrogância que ecoava o próprio pecado de Lúcifer ao desafiar o trono divino. Mas Ícaro estava além de tais considerações. A embriaguez da altitude havia consumido sua capacidade de raciocínio, deixando apenas o desejo puro e selvagem de transcender todos os limites impostos à condição mortal. Foi então que começou a sentir os primeiros sinais de que havia ultrapassado um limiar fatal. As penas das extremidades de suas asas começaram a vibrar de forma estranha, não mais em harmonia com o vento, mas respondendo ao calor intenso que emanava do sol. A cera que Dédalo havia aplicado com tanto cuidado, calculando sua resistência para temperaturas normais de voo, começou a amolecer sob a radiação direta daquela fornalha celestial. Inicialmente, Ícaro interpretou as mudanças como sinais de que estava se aproximando de uma transformação gloriosa. Quando viu as primeiras penas se soltarem de suas asas e flutuarem como flocos dourados ao redor de seu corpo, pensou que estava sendo libertado de sua forma física, preparando-se para uma metamorfose que o elevaria ao status divino. A realidade do perigo ainda não havia penetrado sua consciência alterada. Estava muito embriagado pela proximidade do sol para reconhecer os sintomas de sua própria destruição iminente. O sol parecia pulsar com intensidade crescente, suas chamas dançando numa celebração cruel da obris humana que estava sendo consumida em sua presença. Era implacável como apenas uma força da natureza pode ser, nem malicioso nem benevolente, simplesmente indiferente à vida mortal que havia ousado invadir seu domínio sagrado. O calor que irradiava não conhecia compaixão nem exceções. Derretia a cera das asas de Ícaro com a mesma imparcialidade com que aquecia a terra na primavera ou secava os campos no verão. Lá embaixo, a uma distância que agora parecia abissal, Dédalo observava a tragédia se desenrolar com a clareza terrível de quem conhece exatamente o que está acontecendo, mas é impotente para impedir. Podia ver seu filho transformado numa silhueta minúscula contra o disco solar, podia ver as penas se desprendendo como uma chuva dourada, podia adivinhar o momento exato em que Ícaro finalmente compreenderia que havia cometido um erro irreversível.
O arquiteto que havia criado as asas sentiu seu coração se partir ao testemunhar como sua maior obra se tornava um instrumento da destruição de seu maior amor. Nos últimos momentos antes da queda, Ícaro experimentou um instante de clareza absoluta. O encantamento se quebrou como vidro, e ele viu com terror cristalino o que havia se tornado, não um deus, mas um tolo, não um transcendente, mas um suicida. As asas que haviam sido sua glória estavam se desintegrando, pena por pena, deixando suspenso no ar rarefeito por nada mais que momentum e orgulho ferido. O momento em que Ícaro compreendeu plenamente sua situação foi como o despertar de um sonho dourado para encontrar-se em um pesadelo do qual não havia escape. O encanto que o sol havia lançado sobre seus sentidos se desfez de repente, e ele viu com clareza aterrorizante que suas asas não eram mais asas. Eram apenas estruturas esqueléticas de madeira e couro, despojadas das penas que lhes davam vida e funcionalidade. A cera derretida escorria por seus braços como lágrimas douradas, carregando consigo os fragmentos de seu sonho de transcendência. A queda começou lentamente, quase gentilmente, como se o próprio ar relutasse em abandoná-lo à gravidade implacável. Por alguns instantes preciosos, Ícaro permaneceu suspenso entre o céu e o mar, nem voando nem caindo, apenas existindo num estado impossível de transição. Seus braços batiam desesperadamente, tentando encontrar nas asas despojadas algum vestígio da sustentação que o havia elevado às alturas, mas era como tentar voar com ossos quebrados, doloroso, inútil e patético. O terror que se apoderou dele naquele momento transcendia o medo comum da morte. Era o horror de compreender que havia desperdiçado não apenas sua vida, mas a oportunidade de liberdade que custará anos de preparação e sofrimento. Havia traído a confiança do pai, ignorado seus avisos sábios, e transformado o milagre da fuga numa tragédia de proporções épicas. Pior ainda, estava morrendo sozinho, isolado nas alturas, onde nem mesmo seus gritos finais poderiam alcançar ouvidos humanos. A aceleração da queda trouxe consigo uma série de sensações que se gravaram em sua consciência com clareza cruel. Primeiro, a sensação de seu estômago subindo a garganta enquanto a gravidade reclamava seu corpo. Depois, o rugido crescente do vento ao redor de sua figura que despencava, um som que começou como sussurro e se transformou em uivo selvagem que abafava seus próprios gritos de desespero. O mundo abaixo crescia com velocidade aterrorizante. O que antes eram abstrações coloridas vistas das alturas agora se revelavam em detalhes cada vez mais nítidos e ameaçadores. O mar, que de cima parecia uma superfície lisa como espelho, mostrava agora suas ondas individuais, cada uma promessa de impacto fatal. Ícaro podia distinguir os reflexos da luz solar na água, podia ver espuma branca nas cristas das ondas, podia até mesmo imaginar o frio mortal que o aguardava nas profundezas azuis. Suas mãos agarravam desesperadamente os restos das asas destruídas, como se pudesse de alguma forma restaurar sua funcionalidade através da força da vontade. Mas a física é implacável, e nenhuma quantidade de desespero ou arrependimento poderia reverter as leis que governam a queda dos corpos. As estruturas de madeira e couro que restavam apenas criavam resistência ao ar suficiente para tornar sua descida mais descontrolada, fazendo-o girar e tombar enquanto despencava em direção ao mar que se aproximava com fome voraz. Durante aqueles momentos eternos de queda livre, a mente de Ícaro passou por uma sequência de estados emocionais que comprimia toda uma vida de experiência em segundos preciosos. Primeiro veio o pânico, puro, animal, irracional, que o fez gritar e debater-se como se pudesse lutar contra a gravidade em si. Depois chegou a barganha desesperada, tentativas frenéticas de negociar com deuses nos quais mal acreditava, prometendo devoção eterna em troca de um milagre que sabia não viria. Então, estranhamente, chegou uma espécie de clareza fria. Ícaro parou de lutar contra sua queda e simplesmente a aceitou. Naquele estado de aceitação forçada, pôde ver sua vida com uma nitidez que nunca havia experimentado. Viu-se criança, correndo pelos campos de Atenas antes que a família fosse forçada ao exílio. Lembrou-se das primeiras lições de seu pai sobre arquitetura e engenharia, das noites passadas observando as estrelas e sonhando com impossibilidades. Recordou os anos no labirinto, a construção das asas, o momento glorioso de sua primeira ascensão. E compreendeu, com a sabedoria cruel que só vem nos momentos finais, que sua tragédia não estava na queda em si, mas na ubris que a havia tornado inevitável. Havia tido a oportunidade de voar, verdadeiramente voar. E havia desperdiçado essa dádiva divina numa busca selvagem por algo ainda maior. Não havia se contentado com a liberdade, havia desejado a divindade. E os deuses,
como sempre, cobravam um preço terrível por tal arrogância. Lá no alto, ainda voando em segurança na altitude moderada que sempre mantivera, Dédalo assistia à tragédia com o coração despedaçado. Podia ver seu filho transformado num ponto escuro contra o azul brilhante do mar, podia imaginar o terror que Ícaro sentia naqueles últimos momentos. O arquiteto que havia projetado as asas sabia exatamente quanto tempo levaria para que o corpo caísse daquela altura, sabia que não havia nada que pudesse fazer para alterar o resultado inevitável. Meu filho, sussurrou Dédalo, suas palavras perdendo-se no vento, perdoa-me por te dar asas quando deveria ter te ensinado a caminhar. Era uma oração, uma confissão e uma maldição, dirigida tanto aos deuses quanto a si mesmo. Havia criado o instrumento da libertação, mas também o meio da destruição. Sua genialidade havia se tornado sua maldição, e o preço era pago com a vida daquele que mais amava. O impacto de Ícaro contra a superfície do mar não foi o fim violento e dramático que se poderia esperar de uma queda tão épica. O corpo, após a longa descida, atingiu a água com um som surdo e definitivo, não o estrondo heróico de uma batalha perdida, mas o sussurro melancólico de uma vida que se extinguia sem testemunhas. As ondas se fecharam sobre ele com indiferença maternal, engolindo os restos das asas magníficas como se fossem apenas mais um pedaço de destroço flutuante no mar infinito. Dédalo desceu em espirais cuidadosas, seus próprios movimentos agora carregados de uma prudência que chegará tarde demais. Procurou desesperadamente por sinais de seu filho nas águas azuis, voando em círculos cada vez mais amplos sobre o local onde calculara que o corpo havia caído. Mas o mar havia reclamado Ícaro completamente, e tudo o que restava eram algumas penas dispersas flutuando na superfície como pétalas arrancadas de uma flor divina por uma tempestade cruel. O luto de Dédalo assumiu dimensões que transcendiam a dor humana comum. Não era apenas o sofrimento de um pai que havia perdido o filho, mas a agonia de um criador que viu sua obra-prima transformar-se no instrumento de destruição daquilo que mais amava. Cada pena que flutuava na superfície do mar era uma acusação silenciosa. Cada onda que se formava e se desfazia parecia sussurrar o nome de Ícaro numa litania eterna de reproche. Durante os dias que se seguiram à tragédia, enquanto voava sozinho em direção à Sicília onde encontraria refúgio, Dédalo foi assombrado por visões que não sabia se eram memórias, alucinações ou profecias. Via Ícaro em cada nuvem que passava, ouvia sua voz no rugido do vento, sentia sua presença nos momentos de silêncio entre as batidas de suas próprias asas. O jovem parecia perseguir o pai através dos céus, não em busca de vingança, mas numa tentativa desesperada de completar algo que havia ficado inacabado. A história de Ícaro não morreu com ele nas águas geladas do mar Egeu. Pelo contrário, sua queda tornou-se um símbolo sombrio que ecoaria através dos séculos, uma parábola sobre os perigos da ambição desmedida e o preço terrível que os mortais pagam quando desafiam os limites impostos pelos deuses. Pescadores relatavam ter visto penas douradas flutuando nas águas onde ele caíra, e alguns juravam que, nas noites de tempestade, podiam ouvir o som de asas batendo contra o vento, o fantasma de um jovem que havia voado alto demais e pagará o preço supremo por sua audácia. Dédalo, por sua vez, nunca mais criou algo que pudesse voar. Suas invenções subsequentes foram todas terrestres, práticas, desprovidas da magia perigosa que havia tornado possível o voo humano. Vivia assombrado pela consciência de que sua genialidade era uma força destrutiva, capaz de criar maravilhas que invariavelmente se voltavam contra seus criadores. Nas noites solitárias de seu exílio siciliano, contemplava as estrelas e se perguntava se havia sido um servo dos deuses ou um desafiador de sua autoridade. A lenda cresceu e se transformou com o passar dos anos, adquirindo camadas de significado que talvez nem mesmo os protagonistas originais pudessem ter previsto. Ícaro tornou-se o símbolo eterno de toda a juventude que aspira mais do que a vida oferece, de todo sonhador que se recusa a aceitar limitações, de todo mortal que ousa desafiar as fronteiras entre o humano e o divino. Sua queda representava simultaneamente a tragédia da ambição frustrada e a glória do espírito humano que se recusa a permanecer terrestre. Poetas e filósofos encontraram em sua história uma fonte inesgotável de reflexão sobre a natureza humana. Alguns viam em Ícaro um herói trágico, um jovem nobre que preferiu morrer tentando alcançar o impossível a viver uma vida limitada pela prudência. Outros o enxergavam como uma advertência sobre os perigos do orgulho, um exemplo do que acontece quando os mortais esquecem seu lugar na ordem cósmica. Mas todos concordavam que havia algo profundamente comovente na imagem de um jovem que havia experimentado, mesmo que brevemente, a sensação divina de voar.
Artistas renascentistas imortalizaram sua queda em pinturas que capturam um momento terrível entre a glória e a destruição. Em suas telas, Ícaro aparece eternamente suspenso entre o céu e o mar, as asas se desfazendo em fragmentos dourados, o rosto uma mistura de êxtase e terror absolutos. Essas obras se tornaram meditações visuais sobre a fragilidade dos sonhos humanos e a implacabilidade das leis naturais. O mar que engoliu Ícaro continuou a guardar seus segredos através dos milênios. Gerações de mergulhadores procuraram pelos restos das asas legendárias, esperando encontrar nas profundezas algum vestígio físico da tragédia que havia se tornado mito. Mas o oceano é um guardião ciumento de suas relíquias, e os únicos testemunhos que restaram foram as palavras de Dédalo, palavras carregadas de culpa, amor e uma sabedoria comprada com o preço mais alto que um pai pode pagar. Modernos aviadores, ao sobrevoar as águas do mar Egeu, às vezes relatam uma sensação estranha, como se fossem observados de baixo, como se algo nas profundezas reconhecesse neles os herdeiros de um sonho antigo. Alguns pilotos mais supersticiosos evitam voar muito alto sobre aquelas águas, temendo despertar alguma maldição ancestral que pune a arrogância dos que desafiam os céus. Assim termina a história de Ícaro, o jovem que voou alto demais, mas cujo legado continua a voar através dos séculos. Sua queda ecoa ainda hoje, lembrando a cada nova geração que sonha em transcender seus limites que existe um preço a ser pago por toda tentativa de tocar o divino. E talvez seja essa a verdadeira lição de sua tragédia, não que devemos evitar sonhar alto, mas que devemos ter sabedoria para reconhecer a diferença entre a aspiração nobre e o bris destrutiva. O sol continua a brilhar implacavelmente sobre o mar Egeu, indiferente aos sonhos mortais que já consumiu e aqueles que ainda consumirá, esperando pacientemente pelo próximo Ícaro que ousar desafiar seus domínios. A história de Ícaro nos ensina que liberdade e perdição às vezes voam pelas mesmas correntes de ar. Ele conquistou os céus, mas perdeu a vida no processo. Transcendeu os limites humanos, mas esqueceu que alguns limites existem para nos proteger de nós mesmos. Dédalo, o arquiteto genial que criou tanto o labirinto quanto as asas da salvação, carregou pelo resto da vida o peso de uma verdade amarga. Nossa maior criação pode se tornar nosso maior pesadelo. Ele libertou a si mesmo e ao filho da prisão de pedra, apenas para ver o jovem se tornar prisioneiro de sua própria ambição. O homem que dominava as leis da arquitetura descobriu que não podia controlar as leis do coração humano. Ícaro, eternamente jovem em sua queda, tornou-se símbolo de toda a juventude que se recusa a aceitar limitações. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o nascimento de uma lenda que ecoaria através dos milênios. Nas águas do mar Egeu onde seu corpo desapareceu, pescadores ainda relatam encontrar penas douradas nas redes, fragmentos de um sonho que se recusa a morrer completamente. E o Sol, o astro-rei, continuou sua jornada implacável pelos céus, indiferente aos sonhos mortais que havia consumido. Ele não era cruel nem piedoso, era simplesmente absoluto. Uma força da natureza que não faz distinção entre o rei e o mendigo, entre o sábio e o tolo. Todos que se aproximam demais de sua majestade descobrem que existe um preço a ser pago pela proximidade do divino. O labirinto de Creta foi eventualmente destruído pelo tempo, mas o labirinto da condição humana permanece intacto. Ainda hoje, cada geração produz seus próprios Ícaros, jovens que sonham em voar mais alto que as gerações anteriores, que recusam os conselhos dos mais velhos, que pagam com sangue e lágrimas por lições que poderiam ter aprendido através da sabedoria. Quando observamos as rotas aéreas que cortam os céus modernos, talvez devêssemos lembrar que cada voo é um eco distante daquele primeiro voo mortal sobre o mar Egeu. A humanidade finalmente conquistou os céus, mas pagou um preço terrível por essa conquista, não apenas Ícaro, mas milhares de outros pioneiros que caíram das alturas perseguindo o sonho impossível de voar. A história de Ícaro não é apenas uma lenda sobre um jovem imprudente. É um espelho negro que reflete nossa relação complexa com a ambição, o progresso e o preço que pagamos por cada fronteira que ousamos cruzar. Ela nos pergunta: até onde estamos dispostos a ir em busca de nossos sonhos? E estamos preparados para aceitar as consequências quando voamos alto demais? Nas próximas semanas, aqui no Entre Eras, continuaremos explorando as sombras que se escondem por trás das lendas douradas. Histórias de inventores que criaram suas próprias perdições, de civilizações que desapareceram por desafiar forças que não compreendiam, de deuses que puniram a humanidade exatamente por ela ousar sonhar com a divindade. Porque entre as eras de inocência que romantizamos e as eras de conhecimento que celebramos, existem verdades sombrias que a humanidade prefere esquecer.
Verdade sobre o preço que pagamos por cada passo em direção ao impossível. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você voaria com as asas de Dédalo, mesmo sabendo do destino de Ícaro? E qual lenda de Ubris e queda você gostaria de ver explorada no próximo vídeo? E lembre-se, inscreva-se, porque nas alturas onde os sonhos humanos encontram a realidade divina, sempre há mais tragédias esperando para serem contadas. Até a próxima, Entre Eras. Não voes muito baixo, nem muito alto. O caminho da sabedoria é o caminho do meio. Dédalo para Ícaro, antes do voo fatal.